Olá, estudantes, espero que estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Algumas vezes o pessoal chama de sistema circulatório, mas o sistema circulatório não compreende somente o cardiovascular, mas também o linfático. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular. Para falarmos de sistema cardiovascular, temos que retomar alguns conceitos que a gente já estudou. Lembra quando nós falamos de respiração celular? Por que o sistema cardiovascular é tão importante? Para isso, vamos retomar o conceito de metabolismo. O metabolismo é esse que ocorre nas nossas células, conforme nós já estudamos, nas nossas mitocôndrias, e que dão energia para o nosso corpo. O sistema cardiovascular é um sistema de transporte, e ele é essencial para esse processo de produção de energia do nosso corpo, e também de transporte de excretas, de metabólicos que as nossas células produziram e que a gente não precisa e que algumas vezes são tóxicos. O sistema cardiovascular, ele é um sistema que ele vai levar oxigênio para as nossas células, mas não somente isso, vamos levar também os nutrientes. Nutrientes esses que a gente obtém através da nossa alimentação, conforme nós já estudamos no sistema digestório. Então, nós estudamos em aulas passadas o sistema digestório, que é aquele que a gente vai obter energia dos alimentos e também matéria-prima para formar os nossos corpos. Como é que esses nutrientes chegam às nossas células para que a gente produza energia? Através do nosso sangue. Então, o sangue, ele transporta oxigênio e transporta também os nutrientes. Quando eles chegam na nossa célula, conforme nós falamos, as mitocôndrias fazem a respiração celular, ou seja, transformam esses nutrientes, fazem uma reação química da glicose, do açúcar, em presença do oxigênio e produz energia para o nosso corpo. E um dos metabólicos é o gás carbônico, que depois o sangue leva novamente para o nosso pulmão e a gente expira. Então, o sistema cardiovascular é um sistema muito importante, é um sistema de transporte. Ele é basicamente composto pelo nosso sangue, né, esse tecido conjuntivo que nós já estudamos quando nós falamos de tecidos. Ele é composto pelos nossos vasos sanguíneos, veias, artérias, capilares e pelo nosso coração. Então, pense, quem é que faz esse transporte de nutrientes para as nossas células e das nossas células para serem eliminadas? É o sangue. Então, o sangue é esse veículo de transporte. Mas para o sangue correr, ele precisa de ductos, de meios pelo qual ele percorra. E esses meios são os nossos vasos sanguíneos. Mas, para que esse sangue, esse fluido corra, eu preciso de uma bomba propulsora, algo que impulsione esse líquido dentro dos vasos sanguíneos. E quem é que faz isso? O nosso coração. Então, o nosso sistema cardiovascular, ele é formado pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo nosso coração. O sangue, o nosso sistema cardiovascular também, ele nos ajuda na regulação da nossa temperatura. Pensa quando você faz alguma atividade física. A superfície do seu corpo fica quente, as extremidades. Isso porque o sangue está correndo na sua superfície, nas suas veias, e está dissipando o calor. Já quando você está passando por um momento em que está frio, você vê que as suas extremidades ficam frias, porque o sangue está correndo, se concentrando mais profundamente na sua pele, para esquentar seus órgãos internos e te manter vivo. Então, o sistema cardiovascular é responsável por transportar esses nutrientes dos nossos alimentos, por transportar o oxigênio, por levar esses metabólicos das nossas células produzindo, por exemplo, gás carbônico no pulmão para a gente aspirar, ou mesmo nos nossos rins, levar para depois a gente urinar, e também pela regulação da temperatura corporal. Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos à apresentação. Bem, conforme eu já falei para vocês, o sistema cardiovascular é constituído pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Esse sistema fechado, ele distribui e remove diversas substâncias dentro do nosso organismo. Por isso, ele é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Vou listar para vocês agora algumas funções do nosso sistema cardiovascular. Conforme eu falei, transporte de nutrientes, por exemplo, gases, alimentos, minerais. Então, esse transporte de substâncias pelo corpo se dá através do nosso sistema cardiovascular.
Ele que faz essa comunicação entre os diversos tecidos do corpo humano, quer dizer, levando esses nutrientes para as nossas células. Ele transporta resíduos também, metabólicos da célula. Os nossos hormônios também são conduzidos pelo sangue. Conforme eu disse, regula a temperatura corporal. É ele que mantém a circulação do sangue, né, o sangue fluindo pelo nosso corpo. Conduz o gás carbônico eliminado pelas células. Através da respiração, ele ajuda na eliminação de excretas, como o suor, a urina e as fezes. Ajuda na distribuição de calor pelo corpo. Garante o equilíbrio hídrico dos nossos tecidos. Através dos leucócitos, funciona como mecanismo de defesa contra as doenças, né, os glóbulos brancos. Estabiliza o pH do nosso corpo. Lembra lá, pH, acidez e basicidade do nosso corpo. O pH do nosso corpo é quase neutro, em torno de 7. Mantém a homeostase, quer dizer, bom funcionamento do nosso organismo. Ajuda na coagulação do sangue. Essas são algumas das funções do sistema cardiovascular. De maneira reduzida, podemos dizer que o sistema cardiovascular tem como função transporte de nutrientes, hormônios e gases, na defesa do corpo através dos glóbulos brancos, né, produção de anticorpos, e ele é um veículo, um meio para eliminar resíduos do metabolismo celular. O sistema cardiovascular, repetindo, é formado pelo sangue, pelos vasos sanguíneos e o coração. O sangue é esse tecido conjuntivo, que a gente já estudou quando falou de tecidos conjuntivos, que ele possui uma parte líquida, que é o plasma, e possui elementos figurados, que são plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Repetindo novamente, o sangue ele tem a parte líquida, que é o plasma, e tem a parte sólida, que são os glóbulos vermelhos, conhecidos como hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, e as plaquetas são fragmentos de células, que também são chamados de trombócitos. O plasma é a parte líquida do sangue, ela é amarelada, mais de 90% é constituído de água, mas também nós encontramos proteínas, sais minerais, outros nutrientes, gases como oxigênio, um pouco, né, de oxigênio, um pouco de gás carbônico, ainda que a hemácia é que mais conduz, e resíduos da atividade metabólica. Então, ele seria essa parte, dizem que essa parte do transporte dentro do sangue, né, que dá sustentação à parte sólida do sangue, que seriam os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos são as células mais numerosas que a gente tem no sangue. Ela tem um formato de disco e ela é anucleada, ela não tem um núcleo no centro. Por ela ser achatada, ela permite a passagem, né, com muita facilidade pelos vasos sanguíneos. Ela possui uma cor avermelhada devido à presença de um pigmento, a hemoglobina, e essa hemoglobina ela tem ferro bem no centro dessa molécula da hemoglobina, e ela tem função de transporte de gases, somente o oxigênio dos pulmões para o resto dos tecidos do corpo, e desses tecidos, novamente para os pulmões, agora com gás carbônico. Esse transporte de gases é feito pelos glóbulos vermelhos. Essas células sanguíneas, elas são formadas, gente, na nossa medula óssea, tá? Então, essas células sanguíneas são formadas na medula óssea, que fica dentro de alguns ossos do nosso corpo. Os glóbulos brancos, não existe só um tipo, existem, na verdade, vários tipos de glóbulos brancos. Elas têm uma dimensão maior em relação às outras células sanguíneas, e elas têm a função de proteger o organismo contra micro-organismos e agentes estranhos. Então, são os nossos mecanismos de defesa, são os nossos glóbulos brancos. As plaquetas são fragmentos de células sanguíneas, elas têm aproximadamente um quarto do tamanho de uma célula sanguínea, e elas são fundamentais para a coagulação do sangue. Então, quando rompe o vaso sanguíneo e está vazando ali sangue, essas plaquetas elas grudam nessa superfície e formam coágulo junto com fibras e ajuda com que vede, né, faça uma camada de proteção nesse vaso sanguíneo que se rompeu. Então, elas são muito importantes na coagulação sanguínea. Os vasos sanguíneos que formam nosso corpo, eles são divididos em 3 tipos: as artérias, as veias e os capilares.
Na verdade, tem ainda alguns livros que falam em arteríolas, mas vamos falar dessas três principais classificações. As artérias, elas sempre transportam o sangue do corpo para o coração. As veias levam o sangue do coração para as outras partes do corpo. E os capilares seriam como que ramificações dessas artérias e veias, ou seja, isso numa árvore. Como se fossem os galhos dela, ela vai ramificando em ramos mais fininhos. Os capilares seriam essas ramificações de artérias e veias mais estreitas, mais finas, com calibre menor. Esses capilares é que estão em maior contato com as nossas células e tecidos. Então, elas se ramificam nesses capilares menores e eles que vão levar os nutrientes e fazer as trocas metabólicas, né, de metabólicos, de oxigênio, de gás carbônico nos nossos tecidos. São os capilares que estão mais próximos dessa distribuição nas células. Então, esse sistema vascular sanguíneo é que vai distribuir o sangue por todas as partes do corpo. Esses vasos sanguíneos não têm todos o mesmo tamanho, conforme a gente viu, né? Artérias são mais espessas, mais musculosas, e elas vão se ramificando, como eu falei, como ramos de uma árvore. Então, as artérias vão se ramificando em arteríolas e esses em capilares. As veias vão se ramificando em vênulas e depois em capilares. Por que eu pus como se fosse uma seta aqui? Então, pensa que a artéria está levando esse sangue para os tecidos, vai se estreitando até virar capilares, e esses capilares se encontram com capilares que vieram das veias e vão levar de volta para o coração. Retomando o que acabamos de falar. Os vasos sanguíneos, vamos falar das artérias em específico. Elas levam o sangue do coração para outras partes do corpo, então pensa que o coração bombeia esse sangue, então tem muita pressão. Por isso que elas têm uma camada muscular grossa, elas são bem elásticas, porque elas aguentam uma pressão do sangue muito grande, porque elas levam o sangue do coração para outras partes do corpo. Então elas suportam altas pressões, permitindo a pulsação, né, desse sangue dentro delas. Conforme eu falei para vocês, as artérias vão se ramificando, ficando mais estreitas, né? E vão diminuindo de tamanho, vão chegando até. Conforme eu falei para vocês, as artérias vão se ramificando, ou seja, vão diminuindo o tamanho, o calibre delas, e vão se ramificando, chegando aos tecidos e às células. Essas arteríolas se ramificam mais, ficam mais estreitas ainda, e formam os capilares sanguíneos. Se esse capilar sanguíneo veio de uma artéria, ele está ligado a uma arteríola, e se ele veio de uma veia, esse capilar está ligado a uma vênula. Então, há um contato, assim dizendo, entre os capilares que vieram da artéria e da veia, porque vai ter essa troca de substâncias. Então, aqui está demonstrando. Nos livros, geralmente, eles representam por vermelho o sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio, e por azul, sangue venoso, ou seja, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, você vai vendo aqui, aqui já seria uma arteríola, a artéria que se ramificou. E essa arteríola, ela se ramifica mais em capilares. Mesma coisa para a veia. Aqui eu já teria uma vênula, que é uma ramificação, né, da veia, e elas estão em contato com esses capilares. E aí, imagina, está nos tecidos, recebe oxigênio, recebe nutrientes, libera os excretas, o metabolismo e o gás carbônico, e esse sangue volta para o coração, é bombeado para o pulmão, é oxigenado novamente, e lembrando que esses excretas vão para a urina, né, para os nossos rins, e depois são eliminados através da urina, do nosso suor, por exemplo. Então, isso vai mostrar essa ramificação dos vasos sanguíneos. Qual é a função dos vasos sanguíneos? É o intercâmbio, né, a troca de materiais nutritivos, de nutrientes e gases. O sangue leva aos tecidos oxigênio para as células, possibilita essa troca de água, oxigênio, gás carbônico e resíduos da célula entre o sangue e os tecidos. E isso é feito, conforme eu falei para vocês, através dessas ramificações dos vasos sanguíneos. Assim como os vasos sanguíneos se ramificam,
As veias também se ramificam, formando as mênulas, e depois se ramificam mais, formando os capilares. E eles vão fazer o percurso inverso, levando o sangue agora rico em gás carbônico, rico em metabólicos, de volta para o coração. Uma coisa interessante das veias é que cerca de 60% do sangue ele não retorna para o coração, ele fica dentro das nossas veias. E uma outra coisa interessante das veias é que elas não têm essa camada muscular que as artérias têm para fazer essa pressão. E elas não são tão elásticas quanto as artérias. Retomando o que eu acabei de falar para vocês, as veias vão levar sangue pobre em oxigênio dos órgãos e tecidos até o coração, através do fluxo sanguíneo. Não é todo esse sangue que retorna ao coração, uma parte fica dentro da própria veia. E como eu falei para vocês que a veia não é musculosa, o que impede o refluxo, o sangue voltar? Pensa na sua perna. Como é que o sangue está vindo contra a gravidade, subindo e voltando para o nosso coração? Por que não tem esse refluxo, essa volta? Porque nós temos válvulas dentro das nossas veias que permitem que o sangue só flua num sentido. Aqui eu estou esquematizando para vocês como se fossem nossas pernas e mostrando justamente a presença dessas válvulas. O sangue flua num sentido e não retorne para os membros inferiores, senão a gente teria um grande problema de trombose nas pernas. Ainda a gente vai tendo com o tempo, né? Essas válvulas não em funcionamento, ou mesmo pessoas que ficam muito tempo em pé, ou muito tempo sentado e não movimenta esse músculo da perna, porque é a contração desses músculos da perna que faz com que o sangue vá fluindo de volta, né? O sangue nas nossas veias de volta para o nosso coração. Por isso que é importante, mesmo quem fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, se movimentar de vez em quando, para que favoreça esse fluxo sanguíneo nas nossas veias, para que não dê varizes, nem a formação de trombose, coágulos nas nossas veias. Aqui eu apresento para vocês de maneira simplificada os nossos vasos sanguíneos, divididos em artérias, veias e capilares. As artérias a gente pode ver que são mais espessas, mais musculares. Depois nós temos as veias e os capilares. Então, as artérias vão conduzir o sangue do coração para os tecidos, as veias do tecido para o coração. As artérias têm uma camada muscular de tecido desenvolvida, as veias têm uma camada muscular atrofiada, as artérias aguentam uma pressão maior do sangue, elas pulsam, as veias não. As artérias não têm válvulas para impedir o refluxo do sangue e as veias têm. Vamos falar agora um pouco sobre o coração. Ele está localizado entre os pulmões, no mediastino, na porção central do nosso tórax. Ele é formado por tecido muscular estriado cardíaco, ou seja, batimento involuntário. Ele é formado por 3 camadas de tecido, o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio. Ele possui 4 cavidades. Possui 2 átrios na parte superior do coração e 2 ventrículos na parte inferior. Ele possui válvulas que vão permitir a passagem de sangue. Essas válvulas seriam um conjunto de válvulas. Quais válvulas a gente tem? A atrioventricular direita, também conhecida como tricúspide, e a atrioventricular esquerda, conhecida como válvula mitral. Aqui estou mostrando para vocês de uma forma simplificada o que a gente acabou de falar, né? No coração, ele tem 4 cavidades. Na parte superior eu tenho os átrios, o direito e o esquerdo, eles não se comunicam entre si, os átrios, nem os ventrículos. Então, na parte superior eu tenho o átrio direito e esquerdo, e na parte inferior o ventrículo direito e o esquerdo. Nesse desenho está esquematizado como é que ocorre o fluxo de sangue dentro do coração. Então vamos começar aqui com o 1. O 1 corresponde à veia cava. Nós temos a veia cava inferior e a superior. A superior vem da parte de cima do nosso corpo e a inferior da parte inferior do nosso corpo. É o sangue que está chegando ao nosso coração. Então, veia é o que chega. Ele chega no átrio direito, certo? Então, a veia cava, tanto a inferior como a superior, chegam no átrio direito. É um sangue que ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico.
Lembrando que os livros se apresentam por um sangue como se fosse azul. Não quer dizer que o sangue está azul, mas vai dizer que ele está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Ele passa pela válvula, para o ventrículo direito, vem para a artéria pulmonar. Aqui é o tronco da artéria pulmonar. Pulmonar porque está indo para o pulmão, artéria porque está saindo do coração. Ela se ramifica, tá vendo? Artéria direita e esquerda, tá vendo? Porque nós temos dois pulmões. No pulmão, esse sangue vai ser oxigenado e ele vai voltar para o coração. Ele vai voltar ao coração através das veias pulmonares, aqui elas estão ramificadas. E vão chegar o quê? No átrio esquerdo. Tá vendo que já tá vermelhinho? É um sangue que está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Vai passar pela válvula, no caso que é a mitral, e vai vir para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo vai passar pela válvula da aorta e vai, ó, tá vendo? Subir para ver a aorta e vai se dividir, né? Ser distribuído esse sangue por todo o corpo. Então esse é o percurso do sangue no nosso coração. Nesse sentido, nós podemos dividir a circulação sanguínea no nosso corpo em duas circulações, a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação é esse caminho do sangue venoso, ou seja, o sangue que está rico em gás carbônico, que vai para os nossos pulmões, oxigena e volta para o coração. Essa seria a pequena circulação. E a grande é o sangue indo para o nosso corpo todo. Então é o sangue que já está rico em gás carbônico e ele vai pela artéria aorta e é distribuído para todo o nosso corpo. Então nós temos a circulação sanguínea dividida em duas. Pequena circulação, que é esta que vai, né, do coração para o pulmão, oxigênio e volta para o coração de novo, e aquela que vai do coração, sangue oxigenado, para todos os tecidos do corpo e volta um sangue venoso para o coração de novo. Como eu sei que isso não é tão fácil de entender, eu vou retomar para vocês aqui de novo, de maneira esquemática, a pequena e a grande circulação. Então, vamos ver a trajetória do sangue na pequena circulação, também conhecida como circulação pulmonar. Qual que é o sentido do sangue? Vai para o coração, o pulmão e volta para o coração. Então, o sangue ele chega no coração pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Ele vai chegar no átrio direito do coração, vai passar por ventrículo direito e por meio das veias cavas pulmonares vai chegar ao pulmão. No pulmão ele vai ser oxigenado, ele vai ganhar oxigênio e perder gás carbônico. Esse processo a gente chama de hematose, que é essa troca gasosa. O sangue que estava venoso, que estava pobre em oxigênio, ele vai ser oxigenado. Depois disso, ele vai o quê? Através das veias pulmonares, ele vai voltar ao coração de novo. Então, essa aqui é a pequena circulação. Eu nem reparei que a setinha tinha virado uma interrogação. Agora vai assim. E a grande circulação? Então, vamos esquematizar. Aqui nós já temos o sangue oxigenado. Então, o sangue chega no átrio esquerdo do coração, ele está rico em oxigênio, vai para o ventrículo esquerdo e através da aorta ele é distribuído para todas as partes do corpo. Então lá vai ter as trocas gasosas, ele vai ficar venoso de novo, ou seja, pobre em oxigênio, e vai voltar para o coração e aí a gente vai ter o pequeno ciclo para ele oxigenar de novo. Então esse é o grande ciclo. Quando o sangue oxigenado chega no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e através da aorta é distribuído para todas as partes do corpo. Como eu sei que não é simples, vou retomar de novo com outro desenho. Lembra que o que está de azulzinho seria um sangue venoso, pobre em oxigênio. E o vermelhinho seria um sangue arterial, rico em oxigênio. Lembrando que o sangue não muda de cor, ele é vermelho. Isso aí é só uma cor fantasia para facilitar o nosso entendimento. O sangue chega ao nosso coração através da veia cava superior e inferior. Ele vai chegar no átrio direito, então sangue venoso, pobre em oxigênio. Vai passar pela válvula tricúspide, passando por ela chega ao ventrículo direito. De lá ela vai, através das veias pulmonares, que se ramificam em direita e esquerda, esse sangue vai para o pulmão. No pulmão ele vai ser oxigenado. Então, ganhar oxigênio e perder gás carbônico.
e aí vai retornar para o coração através da artéria pulmonar. Ela tem ramificações, né? Da direita e esquerda, ela vai chegar aqui no coração de volta. Agora é um sangue que já está rico em oxigênio. Vai chegar no átrio esquerdo, vai passar pela válvula mitral, vai vir para o ventrículo esquerdo e de cá, através da aorta, vai ser distribuído para todas as partes do corpo. Tudo bem? Não é difícil, é só ter um monte de nomezinho, então você tem que ir acompanhando passo a passo. Se precisar, veja o vídeo várias vezes esse pedaço, tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre a nossa frequência cardíaca. O que seria a frequência cardíaca de uma pessoa? É o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. Lembra, o coração, o órgão muscular, ele se contrai e se distende. E isso vai fazer o movimento do sangue, né, sendo bombeado do coração para os vasos sanguíneos e retornando para ele. Esse batimento ele é sempre o mesmo? Não, vai depender se a pessoa está fazendo uma atividade física, ou se ela está em repouso, se ela está nervosa ou não. Isso tudo altera os batimentos, né, a frequência cardíaca da pessoa. Mas normalmente a gente tem de 60 a 100 batimentos por minuto no nosso coração. Nós temos o chamado ciclo cardíaco, que seria quando o coração contrai e dilata. Esse ciclo cardíaco ele demora em média 8 segundos e é uma sequência de batimentos cardíacos. Na verdade, quando a gente pega um estetoscópio e escuta o coração de uma pessoa, aquele que o médico tem, a gente está ouvindo, na verdade, essas válvulas que estão abrindo e fechando dentro do nosso coração. Porque o coração, quando ele contrai, ele não contrai o átrio e o ventrículo ao mesmo tempo. Então, porque senão o coração é sobrecarregar e sai sangue para tudo quanto é lado. Então, átrio contrai, ventrículo dilata para receber esse sangue e vice-versa, tá bom? Quando ocorre uma contração num átrio, por exemplo, no ventrículo, a gente chama isso de sístole. Sístole é a contração. E a diástole é a dilatação, quando o coração relaxa. Então, pensa. Quando o coração contrai, sístole, está apertando, está saindo sangue daquele local. Diástole está dilatando, ou seja, está enchendo de sangue. Sístole, diástole, sístole, diástole. Esse é o batimento, né? Nosso ciclo cardíaco. Então, vamos ver a sequência de um ciclo cardíaco. Então, nós temos o átrio, né? Lembra as cavidades do coração? Átrios e ventrículos. Então, o átrio em diástole, ou seja, ele se enche de sangue, ele está se dilatando. Um átrio em sístole, ele está contraindo, ele está impulsionando o sangue. E aí o sangue vai para um ventrículo, que aí o ventrículo contrai. E o sangue é impulsionado para a artéria, por exemplo, a artéria pulmonar. Certo? Então tem esse fluxo de sístole e diástole no nosso ciclo cardíaco. Então, retomando o movimento do sangue nos vasos sanguíneos, isso causa uma pressão que chama de pressão arterial, que é a pressão que o sangue exerce nas paredes internas da nossa artéria. Lembra lá que ela resiste, ela aguenta alta pressão. Você já deve ter reparado que nós temos uma oscilação na nossa pressão. Já viu que quando a pessoa mede fala, sua pressão está 12 por 8, 13 por 7, o que é isso? Seria como se medisse a pressão em milímetros de mercúrio. Milímetro de mercúrio é uma unidade de medida de pressão. Depois vocês vão estudar isso mais detalhes lá na física no ensino médio. Então, quando ele fala que a pressão está 12 por 8, então seria a pressão mais alta, de sístole. Está contraindo o coração. E a mais baixa, né, a pressão diminuindo, seria a diástole. Então, geralmente, quando a gente fala 12 por 7, quer dizer que em sístole, em contração, está uma pressão dentro da nossa artéria de 120 milímetros de mercúrio e na diástole em torno de 70 milímetros de mercúrio. Mas a gente simplifica na hora de falar e fala que é 12 por 8 ou 12 por 7. Vamos falar agora de alguns fatores de risco cardiovascular. Nós temos fatores do estilo de vida que podem desencadear doenças, né? Cardiovasculares, isso de uma maneira mais acentuada, ou seja, fumar, ter o colesterol muito alto, por uma ingestão muito grande, né? Gordura na alimentação, hipertensão, né? Pressão alta, sedentarismo,
obesidade e diabetes. Todos esses fatores, que muitos deles são causados pelo nosso próprio estilo de vida, são risco para o nosso sistema cardiovascular. Vamos falar de algumas doenças que afetam o nosso sistema cardiovascular. A hipertensão arterial, que seria a pressão alta. Lembra que a pressão arterial é a pressão que está sendo exercida pelo sangue dentro das nossas artérias, né? O indivíduo adulto, normalmente é 12/8, que a gente falou, mas é considerada já pressão alta no Brasil se tiver acima de 13/9. Então, é uma pressão muito grande do sangue dentro das nossas artérias. Nós temos o aneurisma, que é uma dilatação da artéria, e essa dilatação pode se romper e provocar a morte da pessoa. Temos a arteriosclerose, que seria um estreitamento e endurecimento dentro das artérias, devido ao acúmulo principalmente de gordura na parte interna dela. Temos angina, que é uma dor no peito, não chegaria a ser um ataque cardíaco, mas é uma dor no peito causada pela falta de oxigenação do músculo cardíaco e é causada justamente por estreitamento das artérias que conduzem sangue para o nosso coração. Temos o infarto do miocárdio, aí sim é uma interrupção do fornecimento de sangue no miocárdio, essa parte muscular do nosso coração, e ocorre a morte desse tecido. Nós temos a obstrução de uma das artérias coronárias. Temos também a isquemia cerebral. Ela ocorre quando um coágulo que se forma dentro da parede de um vaso sanguíneo, ele se desloca através da circulação sanguínea e vai para um vaso de menor calibre, entope esse vaso e falta oxigenação no cérebro. E aí o cérebro no oxigênio direito pode morrer parte dessas células, tendo um dano muito grande à atividade cerebral da pessoa. Pode até levar à morte. Bem, essa foi a aula de hoje para vocês. São muitas informações, então eu sei que não vai ser de primeira, né? Que você vai conseguir absorver tudo, então você tem que ler o material didático, ver o resumo, assistir a videoaula, assistir aos vídeos, se precisar assistir mais de uma vez, tire as dúvidas e somente depois você vai fazer o exercício sobre esse tema, tá? Ele está no tópico chamado Ciências, terceiro bimestre, semana 8, exercício sobre o sistema cardiovascular. Nós estamos na última semana do segundo bimestre, portanto, esse exercício está sendo dado hoje, mas é pontuado para o terceiro bimestre, tá? Mas não deixe as atividades acumularem, vá colocando em dias seus exercícios, aproveite para fazer as atividades que estão em atraso do segundo bimestre, tem muita gente que não fez a correção da atividade, porque não teve um bom desempenho e ainda não me entregou a sua correção, então vamos colocar em dia as atividades de vocês, cliquem nelas, vejam os comentários que eu deixei, tá bom? Estou à disposição para ajudá-los. Um bom dia de estudos, um abração.